No vídeo de hoje vamos trazer o maior fundo de shopping da Bolsa de Valores. Trata-se do HGBS 11, um fundo com bons ativos, mas que também possui alguns shopping centers que estão performando relativamente mal. Vamos ver esse detalhe e outros em nosso vídeo. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. A maior posição do portfólio é o Shopping Penha em São Paulo. São 87% de um shopping de 29.900 metros quadrados. Esse shopping se consolidou como importante centro de compras na zona leste de São Paulo. O Shopping West Plaza é a segunda maior posição do fundo, sendo que o fundo possui uma parcela via o imóvel diretamente e uma outra menor via fundo de investimento imobiliário. São 88,8% de um shopping de 36.800 metros. Trata-se também de um importante centro de compras na sua região, na capital paulista. A terceira maior posição do fundo é o Shopping Dom Pedro, em Campinas. São 10% de um shopping gigantesco de 126 mil metros quadrados, sendo referência na sua região. O fundo possui essa parcela do shopping por meio de outro fundo de investimento imobiliário. Seguindo, temos o Moca Plaza Shopping. O fundo possui uma participação de 20% nesse shopping, bairro tradicional de São Paulo. O empreendimento possui 42 mil metros quadrados. O São Bernardo Plaza fica na região do ABC Paulista. Possui quase 43 mil metros quadrados e o fundo possui uma participação de 35% nele. O Tivoli Shopping Center fica no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, próximo à cidade de Campinas. O fundo possui 59% desse shopping de 25 mil metros quadrados. Na capital, região nobre da cidade, o fundo possui 15% do shopping Vila Lobos. São 28 mil metros quadrados e um shopping muito bem localizado na capital paulista. Vamos passar rapidamente pelas participações menores em shopping centers do portfólio desse fundo. O Fashion Outlet fica em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O fundo possui 49%. O Gran Plaza Shopping em Santo André, ABC Paulista, tem uma participação de 7,5% do fundo. O Floripa Shopping tem uma participação de 19% do fundo e fica na capital de Santa Catarina, Florianópolis. O Santana Park Shopping fica em São Paulo e tem uma participação de 15% do fundo. O Suzano Shopping fica em Suzano, São Paulo, e tem uma participação de 15% do fundo. O Goiabeiras fica em Cuiabá, Mato Grosso. Possui vacância elevada e o fundo possui 54% do imóvel. O Via Park Shopping fica no Rio de Janeiro e o fundo possui 12% do imóvel. E por fim, o fundo possui uma participação mínima no Franca Shopping, que fica em Franca, interior de São Paulo. São 0,4% de participação nesse shopping. Grande parte dos imóveis são de propriedade direta do fundo, mas há 25% do portfólio em participação que se dá por meio de outros fundos imobiliários. Os três principais operadoras são a BR Malls, a AD Shopping e a Aliança Sonae. Em termos de distribuição, temos 89% no estado de São Paulo, seguido por Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos agora ver os indicadores dos shoppings que fazem parte do portfólio. Temos dois shoppings com vacância elevada, o Goiabeiras e o West Plaza, sendo este último de maior impacto para o resultado do fundo. Entre setembro de 2019 e setembro de 2022, tivemos uma inflação de cerca de 59%, IPCA. Todos os shoppings do portfólio não recuperaram a venda se considerarmos a inflação nesse patamar. Mas vale destacar que temos 3 shoppings com venda menor que 2019, o Goiabeiras, o West Plaza e o Santana Shopping.
Portanto, é um resultado muito pior. Além de não repor a inflação, ele ainda perdeu em volume de vendas em relação a 2019. Já em termos de lucro operacional líquido, podemos destacar o Suzana Shopping e o Fashion pelo aumento significativo do lucro. Agora vamos ver os indicadores consolidados. As vendas por metro quadrado aumentaram somente 9%, levando a um NOI de 13% maior entre 2019 e 2022. Lembramos que tivemos essa inflação aí de 59% no período. Um indicador bastante positivo é a inadimplência líquida em quase zero no último trimestre, que tem os resultados relatados. O fundo recebeu no último mês um valor de 8,5 bilhões de reais em aluguéis de imóveis e 3,7 milhões com rendimentos de fundos imobiliários. Vemos que no acumulado do ano do fundo, a estratégia de ganho de capital trouxe resultado negativo para o fundo, mas não chega a ser algo relevante perto do valor da receita total do fundo. Com o aumento da receita imobiliária nos últimos meses, o fundo conseguiu pagar rendimentos maiores, na casa de R$ 1,35 nos 2 últimos meses. Nesta tabela, o fundo traz as informações do seu rendimento. Trata-se de um fundo relativamente antigo, portanto, os valores desde o início são bastante expressivos. Desde o início do fundo, ele conseguiu um retorno de 15% ao ano de rendimentos mais valorização das cotas, o que dá um valor bem superior ao CDI durante o período todo. Graficamente podemos ver essa relação, mas houve momentos em que o rendimento era bastante maior do que o CDI, inclusive batendo o IFIX, que está representado em roxo nesse gráfico. É um fundo com bom nível de liquidez, com negócios até quase 40 milhões no último mês, somando o mês total. Agora vamos comparar os dados com outros fundos de shopping da bolsa. Em termos de dividend yield, temos que vários outros fundos de shopping estão apresentando dividend yield maior do que o HGBS 11. Já em relação ao indicador P por VP, preço pelo valor patrimonial, o HGBS é o segundo menor desse grupo de fundos. O crescimento do seu dividend yield em 3 anos só perdeu para o VISC 11, que apresenta o maior indicador do grupo. A liquidez do HGBS 11 é boa, mas menor do que os 3 maiores da tabela. O número de cotistas do HGBS está intermediário também, ficando atrás desses 3 maiores fundos, que são eles o VISC, o XPMOL e o HSML. O percentual em caixa do HGBS 11 podemos dizer que está em linha com o de outros fundos, portanto não é um ponto a se destacar. Ele é o maior patrimônio entre os fundos de shopping da bolsa, portanto tem o seu porte muito considerável. E a sua taxa de administração é a segunda menor do grupo, sendo 0,6% do seu valor de mercado. O ABCP11 tem uma taxa de administração em relação ao patrimônio líquido, que acaba sendo o menor valor do grupo ali, e é 0,1% do seu patrimônio líquido. No entanto, trata-se de um fundo de baixa liquidez. Já em relação ao histórico de investimentos, temos duas situações bem antagônicas para o HGBS 11. Quem investiu há 1 ano se deu muito bem, mas quem investiu há 2 anos perdeu para a inflação. Isso mostra a importância de aproveitar aí os momentos de baixa para a compra de cotas de fundos imobiliários. Neste gráfico, vemos a evolução da cota do fundo. Houve uma queda significativa durante a pandemia, apesar de leve recuperação recente. O fundo apresentou nova queda e está em valor historicamente baixo. O fundo está sendo negociado com um desconto de 13% em relação ao seu valor patrimonial, e o crescimento do seu dividend yield é uma das características bastante positivas deste fundo.
Finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para o HGBS11. Do lado positivo, ele tem um portfólio diversificado com participação em vários shoppings. Grande parte da receita é contratada, ou seja, depende muito pouco do ganho de valor de negociação de cotas de outros fundos imobiliários. É uma situação diferente de alguns outros fundos que a gente já analisou em nosso canal. O histórico de rendimentos desde o seu início é bastante interessante, ele acumula um ganho bastante relevante, mesmo passando pela pandemia recente, né? Ele mantém esse ganho. E ele tem uma baixa taxa de administração, quando comparado com outros fundos de shopping. Em compensação, do lado negativo, a recuperação do setor ainda não foi plena e estamos em um patamar abaixo de 2019. O menor dividend yield que outros fundos de shopping similares e 2 shopping centers especificamente com vacância bastante elevada e sem dúvida impactando o resultado desse fundo. E por fim eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.